Gênesis 28, versículo 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Pai, que noite tão preciosa neste lugar. Cantamos e declaramos as tuas maravilhas, falamos dos teus grandes feitos, declaramos aquilo que Cristo tem feito por nós, aquilo que Ele realizou no Calvário, mas agora abrimos a tua palavra para que o teu Espírito fale conosco através dela. Que essa noite seja uma noite de divisor de águas na vida de todos aqueles que ouvem essa palavra. Que seja um antes e um depois. Que essa noite fique marcada como um tempo novo da tua parte, na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida de empresas. Nessa noite, Senhor, abra os nossos olhos e que nós sejamos tocados com o poder da tua graça, na pessoa bendita do nome de quem nós oramos, o nome de Jesus Cristo. E quem crê diz: amém e amém. Talvez você não conheça um pouco da história. Eu não sei quantos aqui frequentaram a escola dominical. Sendo filho de pastor, você vinha para a escola dominical querendo ou não. Você tinha que vir. Filho de pastor, juntava, punha no carro. Mas uma coisa muito positiva a respeito disso é que eu aprendi muito cedo as histórias da Bíblia. E uma das histórias mais fascinantes é a história de Isaque, de Rebeca e de seus 2 filhos gêmeos. O texto que lemos hoje à noite fala em particular de um dos filhos. Para quem não sabe, Isaque casa-se com Rebeca, ela não podia ter filhos. Isaque ora, o Senhor abre o ventre de Rebeca e ela então dá à luz a 2 meninos. O primeiro, chamado Esaú, ele recebe esse nome porque a Bíblia diz que ele nasceu peludo e ruivo. O outro recebe o nome de Jacó, porque logo depois que Esaú sai do ventre da sua mãe, adivinha quem sai colado no vácuo? Jacó, segurado no tornozelo do seu irmão, e por isso deram a ele esse nome, Jacó, que quer dizer usurpador, enganador, aquele que gosta de tomar vantagem. A Bíblia diz que Esaú era um homem do campo, ele gostava de caçar. E por gostar de caçar, ele vivia sempre atrás dos animais, e o seu pai olhava para ele com um olhar diferente. A Bíblia diz que Isaque amava mais Esaú do que Jacó. Jacó, pelo contrário, era um homem pacato. Ele gostava de ficar em casa, ele lavava a louça para a mãe. Ele ajudava a mãe a arrumar a casa.
E por conta disso, ele ficou sendo o queridinho da mamãe. Chegou um ponto em que um dia Esaú estava voltando do campo, com fome, cansado, e Jacó havia acabado de preparar um cozinhado vermelho. Muita gente diz que foi de ervilha. E chegando com fome, meu irmão, com fome, você topa qualquer parada. Porque com fome, você faz qualquer acordo. Esaú chega e diz: me dá um pouquinho desse negócio que você está fazendo. Jacó fala: eu dou, mas você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura. O texto diz nas Sagradas Escrituras que Esaú pensou assim: de que me vale agora um direito de primogenitura se eu estou com fome? E ele abriu mão do seu direito de primogenitura por um pratinho de ensopado. O tempo foi passando e o pai, envelhecendo, queria abençoar os seus filhos, porque essa era a prática da bênção patriarcal que seguia dentro da cultura judaica. E aí então Isaac chama Esaú e diz o seguinte: sai para caçar, pega as suas armas, as suas ferramentas de caça, e vai caçar algo para que você cozinhe para mim, para que eu coma e depois te abençoe. Só que estava ouvindo por detrás da porta a mãe, e a mãe tinha o preferido, Jacó, e ela queria que a bênção viesse sobre quem? O queridinho da mamãe. Ela diz: olha, seu pai deu uma ordem a seu irmão para que ele casse algo, cozinhe algo que ele gosta que o filho faça, para que ele coma e depois abençoa. Corra, pegue alguma coisa, eu vou fazer uma comida que seu pai gosta e você vai servi-lo. Mas o texto diz: mas como é que eu vou enganar meu pai? Esaú, lembre-se, peludo, Tony Ramos gospel. Jacó, liseira total. A mãe diz: não, vamos pegar umas peles de animal, colocar sobre o seu corpo. Vamos passar um pouco da roupa de Esaú em você, porque você possa ficar um pouco próximo do cheiro dele. Quando chega a voz de Jacó, causa estranheza aos ouvidos de Isaac. Isaac diz assim: bem, não pode ser meu filho, chega mais perto para que eu possa ver se realmente é você, Esaú. Jacó, com toda a malandragem e esperteza que lhe era peculiar, aproxima-se de Isaac, passa a mão sobre o seu braço, sente a pele do animal, sente o cheiro, diz: a coisa está meio estranha, mas parece que é Esaú. Então ele pede para que ele ajoelhe depois que come e abençoa Jacó. Depois de algumas horas, quem sabe, chega Esaú. Esaú chega com aquilo que ele havia caçado para o seu pai com todo carinho, na espera daquele grande dia da bênção do seu pai que finalmente viria sobre ele. Quando ele chega lá e diz: pai, eu trouxe aquilo que o senhor me pediu para fazer. Ele diz: como assim? Eu já comi, eu já abençoei. E aí caiu a ficha: eu abençoei Jacó no seu lugar. Esaú fica desesperado a ponto de dizer: não sobrou nada para mim, nenhuma bênçãozinha, nada. E naquele momento Isaac diz: de vocês sairão duas nações, haverá batalhas constantes, haverá guerras sem fim entre vocês. E o texto diz que Esaú sai enfurecido da tenda de seu pai, com um desejo no seu coração: matar Jacó. Se você nunca participou de uma aula de escola dominical, você teve agora um sumário daquilo que é um pouquinho dessa história. Quando Jacó ouve que Esaú quer matá-lo, é exatamente o texto que nós lemos hoje à noite. O texto diz que ao ouvir, todo mundo na aldeia chega aos ouvidos da mãe Rebeca e diz: teu irmão quer matá-lo, Jacó. É melhor você pegar as suas coisas e fugir o mais rápido que você pode. E ele vai. E a gente sabe muito bem de que fugindo, a gente não tem muito tempo para pegar nada. A gente foge pela vida, não tem tempo da gente fazer uma mala, não tem tempo de se despedir de ninguém, a gente apenas foge. E o texto diz que depois de uma caminhada, segundo a geografia bíblica, o lugar aonde ele chega agora, um lugar chamado Harã, havia mais ou menos uma distância de uns 40 quilômetros. Ele já havia viajado todo dia, ele já havia fugido todo dia, o cansaço tomou conta de si. E aqui está Jacó, talvez numa das situações mais difíceis que qualquer pessoa possa enfrentar. É quando você tem que lidar com a realidade dos seus erros, quando você tem que sofrer as consequências das suas escolhas erradas, é quando você se torna vítima de si próprio, é quando você, achando que vai levar vantagem sobre uma ou outra coisa, começa a ver de que tudo aquilo que o homem semeia é certo que ele vai ceifar. Ele agora se vê sozinho, solitário.
A Bíblia diz que a situação de Jacó era tão desesperadora, de que ele pega para dormir e fazer um travesseiro um pedaço de pedra. Meu querido, você já dormiu num travesseiro ruim? Não tem nada pior do que dormir com um travesseiro ruim, torcicolo. Eu me lembro que numa certa ocasião minha esposa veio com esse negócio de travesseiro de silicone. Até travesseiro está pondo silicone agora, gente. Disse, não, tem um travesseiro com silicone agora. Eu falei, vamos siliconar geral então. Me arruma um travesseiro desse. E eu fui dormir pela primeira vez, saímos atrás da busca do santo travesseiro de silicone. E cheguei em casa para dormir com um travesseiro de silicone. Meu irmão, no outro dia, eu estava igual a música da Aline Barros. Já vi um homenzinho torto. Tortinho de tudo. Não conseguia. Torcicolo para cá. Levantei todo torto. Porque é ruim quando você dorme com um travesseiro que não é seu. Você já viu esse pessoal quando vai viajar, leva o travesseiro? Hoje a gente estava embarcando no avião, me lembrei na hora, entrou uma senhora, todo mundo assim chique, entrando no avião, uns óculos escuros, gente com bolsa chique, veio uma senhora, com um travesseiro, com fronha rosa, entrando no corredor. Outras palavras, eu não estou nem aí, o meu negócio é dormir bem, sem o meu travesseiro não rola. Jacó faz de travesseiro um pedaço de pedra. Agora o problema não é quando é um travesseiro físico. Tem muita gente aqui hoje à noite que talvez já há muito tempo esteja dormindo num travesseiro de pedra. Seu travesseiro pode ser um travesseiro de pluma de ganso. Seu travesseiro pode ser um travesseiro de silicone. Pode ser da espuma de aquela. Inclusive tem um pessoal que diz que é a espuma da NASA. É um sono espacial. Mas por mais que você esteja dormindo numa cama muito bem acolchoada, com fios egípcios, 140, talvez a sua alma já esteja dormindo há muito tempo num travesseiro de pedra. Você tenta dormir, você toma alguma coisa, você já buscou terapia, você já buscou ajuda, mas a realidade é que você tem que enfrentar todos os dias a realidade daquilo que você tem vivido já há algum tempo. O texto diz que Jacó pega um travesseiro de pedra, e ele tenta dormir. Ele tenta de alguma forma vencer aquele dia. E eu quero hoje à noite dizer para você que esse texto nos traz uma revelação muito maravilhosa daquilo que nós chamamos infinita graça de Deus sobre a nossa vida. Um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, um Deus que não retribui segundo a nossa própria injustiça, e um Deus que, por mais que nós tenhamos feito escolhas erradas no passado, hoje à noite olha para você com graça, com amor e com misericórdia, para dizer para você: eu tenho uma nova história para fazer na sua vida, eu tenho um novo começo para você, eu tenho um futuro de esperança para a sua vida. Essa é a realidade de Jacó. Jacó olhava para um futuro de incerteza, e agora? Ele tinha tudo. Ele tinha o aconchego da sua casa, ele tinha o carinho dos seus pais, ele tinha um relacionamento fraternal com o seu irmão, mas por causa de uma atitude, ele pôs tudo a perder. Às vezes nós olhamos para Jacó com um dedo muito condenador, quando na realidade a história de Jacó tem muita semelhança com a nossa própria história. Todos nós pecamos. Não há nenhuma pessoa aqui hoje à noite que possa olhar para o seu passado se auto-vangloriando dele. Ninguém pode olhar para o seu passado e achar que é merecedor do que vive hoje. Você é fruto da graça de Deus. Não importa o que você fez, talvez você possa medir no seu pecadômetro, porque nós temos um pecadômetro. Parece que com o passar do tempo nós fomos desenvolvendo um pecadômetro na igreja. É aquele instrumento que mede qual é a intensidade do pecado. Não, aquele pecado é um pecadão. O meu não, o meu é um pecadinho. Afinal de contas eu só fofoco. Que mal tem? Todo mundo fofoca. Ah não, eu só conto mentirinha. E mentirinha branca. Até nisso ele é preconceituoso. Não, a mentirinha é branca. Quer dizer, a de cor não vale. Todos nós aqui temos um passado obscuro. Eu lembro de um teólogo muito renomado que diz que todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro.
Não importa o que você tenha vivido até hoje à noite, eu creio que Deus me trouxe neste lugar hoje à noite para ser um profeta de esperança na sua vida, para você entender de que não importa o que você tenha vivido, talvez você já tenha vivido e dormido há muito tempo num travesseiro de pedra. Se prepare, essa noite é a noite em que Deus vai mudar o curso da história da sua vida, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. Se você crer, dá um glória a Deus bem forte aí. Eu creio desse jeito, meu querido. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu sou fruto da sua misericórdia, da sua bondade. E é interessante como Deus vem ao nosso encontro. Nós podemos tentar fugir de todo mundo, mas nunca fugiremos da graça e do amor de Deus. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, ao afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus. Não há altura, não há profundidade, não há as coisas do presente, nem sequer do porvir, não há sequer anjos, principados ou potestades. Nada pode te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Jacó fugia, e no seu momento de solidão, ele achou que estava só, mas Deus o encontrou. Querido, Deus te encontra hoje à noite. Talvez você nos assista aí do outro lado dessa tela, ouvindo essa mensagem dizendo: eu estou aqui, eu não tenho forças para a igreja, eu moro numa outra cidade, eu moro num outro estado, mas eu fiz coisas que eu me envergonho, eu tenho fugido da minha realidade. Talvez você tenha se escondido de todos, mas os olhos do Senhor te encontram aí onde você está hoje à noite, e Ele tem um plano perfeito para ser cumprido na sua vida, na pessoa bendita de Cristo Jesus. O que me fascina nesse texto é que Deus encontra Jacó, porque Deus nos procura. Deus está à sua procura faz muito tempo. Você tem tentado fugir já há muito tempo, mas Deus está à sua procura. E deixa eu dizer algo para você: Ele não vai desistir de você. Não importa para onde você corra, não importa quanto você tente se esconder. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, faz uma afirmação que tem ecoado através dos séculos: para onde fugirei eu, Senhor, da tua presença? Se eu tomo as asas da alvorada, ali o Senhor está. Se eu pego um barco e entro no mais profundo do oceano, até ali a tua mão vai me encontrar. Nada pode te fazer se esconder dos olhos daquele que tudo vê. E os olhos do Senhor são os olhos de amor, de graça, de misericórdia. Ele não te procura para te condenar, Ele está te procurando para te encontrar, para te salvar, para mudar a tua história, para perdoar você e te dar um futuro brilhante na pessoa de Cristo Jesus. O texto diz isso. É exatamente isso que o texto diz. Olha só, meu querido, eu pedi que você ficasse com a sua Bíblia aberta. O texto diz que quando ele deita, e talvez ele deitou tentando e pensando como é que ele ia enfrentar os seus dilemas, como é que ele ia enfrentar a sua realidade. E o texto diz que ele sonhou. E o sonho dele não foi um pesadelo. Ele sonhou com a manifestação do acesso de Deus aberto sobre a sua vida. Eu fico cada vez mais impressionado como Deus nos encontra nos lugares mais inóspitos. Deus visita pessoas no trânsito de uma cidade, aonde por mais que o trânsito esteja intenso no final de uma tarde de trabalho, aonde não consiga-se nem contar a quantidade de carros que toma conta da rua, Deus te encontra ali. Deus te encontra quando você está no seu quarto, de portas fechadas, você não quer sair para nada, você está quase que se afogando nas suas próprias lágrimas. Deus vem. Sabe o que eu tenho descoberto com o passar da vida, meu querido? Que a misericórdia, o conforto e o consolo do Espírito Santo sempre vão nos encontrar nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Jacó estava sozinho, ele não tinha mais ninguém. Ele achou que agora o futuro dele estava completamente condenado. Até que ele sonhou, e ele viu a graça de Deus sendo manifestada na sua vida. O texto diz que ele viu uma escada. A escada, o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E o texto diz que perto dela estava o Senhor e lhe disse. E hoje à noite, muito rapidamente, porque eu quero ficar dentro do horário, para que quem sabe o pastor André me chama de novo. Se você concorda, dá um glória e me ajuda aí, por favor. Oh Deus, está garantido já, irmão, olha aí, oh meu Deus, é forte.
4 coisas que eu quero te ajudar a se lembrar nos seus momentos mais difíceis. Se você tiver uma caneta, um pedaço de papel, anota aí por favor. Eu tenho certeza, vai servir de âncora, de ajuda e de ânimo para a sua alma. Primeira coisa, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vem e diz para cada um de nós: eu tenho uma promessa para você. Quando Deus visita Jacó, a primeira coisa que Ele faz, preste atenção no que o texto sagrado diz, a partir do verso de número 13: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitada, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você prestou atenção naquilo que nós lemos juntos, a conjugação do verbo está no futuro. Querido, todo mundo tem um futuro garantido em Deus para a sua vida, na pessoa de Cristo Jesus. O que eu quero falar para o seu coração hoje à noite é exatamente aquilo que Deus fala a Jacó ali neste lugar. Ele diz: Jacó, você pode ter errado lá atrás, você pode ter feito muitas coisas erradas no seu passado, você pode ter feito escolhas completamente absurdas, você pode ter se relacionado com pessoas erradas, mas deixa eu dizer algo para você: eu tenho promessa para a sua vida, eu tenho um plano para você. O seu passado pode estar difícil, mas o seu futuro é um futuro de bênção, é um futuro de conquista, é um futuro de glória. E olha que coisa linda, nos nossos momentos mais difíceis, eu preciso fazer como Jeremias em Lamentações 3, versículo de número 21 fez: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nos seus dias difíceis, lembre-se, Deus tem promessa para a sua vida. Talvez você que está ouvindo essa palavra hoje à noite esteja vivendo um momento difícil na sua família. Você esteja vivendo um tempo em que os teus filhos estão longe de casa e você os trouxe ao altar, você os consagrou ao Senhor, você os ensinou o caminho em que eles deveriam andar, mas em algum momento da vida eles tomaram um curso diferente, eles fizeram escolhas erradas. Mas lembre-se nessa noite, você papai e mamãe que me ouve, por favor, em nome de Jesus, os planos de Deus para a vida do seu filho estão garantidos. Lembre-se da promessa, lembre-se da sua oração, lembre-se da herança que o teu filho é na sua vida. Ele vai ser bênção para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu preciso me lembrar não somente daquilo que aconteceu, mas daquilo que vai acontecer. Eu creio que Deus tem planos de bênção para a nossa vida. Eu vim com o pastor Léo e ele foi me buscar no aeroporto com toda a gentileza que lhe é peculiar. E a gente veio conversando um pouquinho sobre o futuro dessa nação. A gente sabe muito bem de que se olharmos para o passado, os últimos anos e o presente, a gente não fica com muita esperança. Mas eu disse para o pastor Léo: eu sou um escravo da esperança. Eu creio que tudo aquilo que está acontecendo nada mais é do que Deus pavimentando a estrada de um futuro glorioso para esse país. Há algo novo da parte de Deus que está acontecendo, porque tem promessa de Deus para a nossa vida. Se você tem promessa de Deus, levante a sua mão, dá um glória aí hoje à noite. Lembre-se, Deus tem promessa para você, meu querido. Deus tem promessa para você. Eu sou o alvo da promessa do Senhor sobre a minha vida. Quando Deus continua conversando com Jacó, no verso de número 15, há algo que eu preciso me lembrar também, anota aí por gentileza. Olha o que Deus diz para Jacó. Nos seus momentos de luta, nos seus momentos de crise, nos seus momentos de indefinição, lembre-se, olha o que Deus diz: eis que eu estou contigo. Deus é com você. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite pensando e quem sabe recitando o Salmo de número 13. Até quando, Senhor? Até quando voltarás o rosto contra mim? Até quando contra mim voltarás a tua face? Às vezes as situações na vida que nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Deus não pode se esquecer de nós. Deus nunca nos desampara.
Nunca o Senhor te deixa. Aliás, deixa eu te afirmar mais uma coisa hoje à noite. Você só chegou até aqui porque o Senhor tem te ajudado. A única razão que te trouxe até o dia de hoje, esse 12 de abril de 2016, é porque o Senhor tem estado contigo. Ele tem te ajudado, Ele tem sido seu arrimo, Ele tem sido seu apoio, Ele tem sido seu suporte. É por isso que o salmista no Salmo de número 23 afirma: eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Deus é com você. Sabe que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: fique tranquilo, Deus está com você. Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Deus é comigo, meu querido. Deus é comigo. Há uma promessa que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, um pouco antes de ser assunto aos céus. Ele disse assim aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. E lembra como ele terminou? E eis que estarei convosco. De vez em quando, ele disse. Quando? Todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é com você. Nos seus momentos de luta, nos seus momentos de crise, nos seus momentos de choro, Deus é com você. Ele te ajuda. Olha o que Deus diz para Jacó: Jacó, eu estou contigo. No meio da sua dor, eu estou aqui com você. No meio do seu fracasso, eu estou aqui com você. No meio das suas escolhas erradas, eu estou aqui com você. Querido, Deus está aqui hoje à noite. Foi Ele quem te trouxe aqui. A palavra de Deus diz que é com a bondade que Ele nos atrai. Fomos atraídos pela bondade de Deus. Não pense você que você veio até aqui hoje à noite simplesmente fruto da inclinação do seu próprio coração. Não, Senhor. Você o ama porque Ele te amou primeiro. É Ele quem te atraiu para cá hoje à noite. Ele sabia que você viria aqui hoje à noite. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você saia daqui hoje à noite, não mais lamentando daquilo que você viveu até agora, mas que você saia daqui para viver um futuro glorioso, um futuro de paz, um futuro de bênção. Ele está contigo, Ele te ajuda, Ele é com você hoje à noite. Glória a Deus. Deus é com você. Deus é com você. Nós mudamos há pouco tempo para uma outra casa, e há um sistema de disjuntor lá na nossa casa, e quem mexe com parte elétrica sabe do que eu estou falando. Tem um disjuntor chamado DSR. Ele é um disjuntor de segurança. Todas as vezes que tem um raio, ou que tem alguma carga forte, sobrecarga de energia na rede, ele desarma. Ele desarma para não queimar a TV, para não queimar eletrodoméstico. E a gente ainda não sabia direito. Eu tenho duas meninas, eu tenho uma de 12 e uma de 10 anos, a Laura e a Giovana. E acabou a força, de repente desarmou, pá! Breu, escuridão total. Elas ainda não estavam habituadas com a casa, elas ainda não sabiam os cômodos, elas ainda não sabiam como se locomover, porque você sabe muito bem, depois de um tempo dentro da casa, você anda dentro dela de olhos fechados, irmão. Você pode, achar a geladeira então, até dormindo você acha, é ou não é? Mas ela ainda não estava acostumada, ela não sabia. Aí sabe o que aconteceu? O texto, o que vocês estão olhando aí? Entrou. Abençoa ele também, papai. Quem sabe o futuro dele está precisando ser mudado aí. Até o Batman veio no culto hoje. É uma bênção. O negócio aqui está bom. Preste atenção aqui. Quando a força lá em casa acabou, as minhas filhas começaram a gritar: pai, pai, pai. Qual foi a minha reação? Eu respondi: calma, filha, eu estou aqui, papai está aqui, está tudo certo. Por mais que elas não conseguissem me ver, ao ouvir a minha voz, o coração delas se acalmou. Deixa eu dizer algo aqui para você hoje à noite. Talvez você não tenha conseguido ver ainda a ação de Deus em seu favor, no meio da sua luta, no meio da sua escuridão, mas Ele te trouxe aqui para te dizer: calma, no meio da sua luta, no meio da sua escuridão, eu estou com você. Fica tranquilo, fica calmo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, fica tranquilo. O Pai está conosco, o Papai está aqui, no meio da tua luta, no meio do teu vale, no meio da densidão das trevas, Deus é contigo. Queridos, Deus continua com Jacó e diz a ele: Jacó, eu não apenas sou
contigo. Agora olha o versículo 15, Bíblia aberta por favor. Terceiro lugar, olha o que Deus diz para Jacó: eu te guardarei por onde quer que fores. Eu não te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Terceiro lugar, anota aí para mim por favor: Deus te guarda. Deus te guarda. Queridos, se a gente pudesse ter uma dimensão exata da quantidade de livramentos que Deus provê sobre a nossa vida. Tem portas que Deus fechou, tem coisas que você está reclamando, você está quase precisando de uma chupeta gospel. Eu vou pedir para o pastor André fazer uma chupeta fé, para você colocar na boca. Você reclama quando Deus diz não. Mas deixa eu dizer algo para você: o não de Deus também significa cuidado e livramento. Tem muito não de Deus que te trouxe aqui hoje à noite. Se Deus tivesse dito sim para você lá atrás, você não teria chegado aqui hoje. Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te traz seguro. Eu fico cada vez mais maravilhado quando o salmista no Salmo 91 afirma: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu estou guardado pelo Senhor. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Deus me guarda hoje à noite. Tem gente aqui preocupado: ai pastor, com relação ao meu futuro, o desemprego chegou, a crise chegou, e agora? Olha como é que está a economia desse país. Cai ou não cai? Impeachment ou não impeachment? Meu querido, os meus olhos não estão voltados para Brasília apenas. Os meus olhos estão fitos naquele que é o autor e consumador da minha fé. Eu continuo fazendo aquilo que Davi nos ensina a fazer lá no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de lá vem socorro, vem segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa seguro hoje à noite, meu querido. Aquieta a tua alma. Deus te guarda. Deus te guarda. Deus te guarda. Um dos meus versículos prediletos é o de Naum, capítulo 1, versículo de número 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Deus é bom, meu querido. Ele te sustenta, Ele te socorre, Ele te guarda. Você está guardado. No meio daquela indefinição, Jacó pensando: e agora? Perdi a segurança do meu lar, perdi o meu propósito de futuro. O que vai ser da minha vida? Eu estou à mercê, dormindo no relento, com a cabeça num travesseiro de pedra. Deus diz para ele: eu te guardo por onde você quer que vá. Quarto lugar, porque eu preciso fazer essa aplicação hoje à noite, por favor. Quarto lugar, olha o que Deus diz para Jacó: eu não te desampararei. Deus nunca vai te desamparar. Por mais que o teu pai e a tua mãe te deixem, diz o Senhor jamais vai te deixar. No meio dessa luta é quando você mais vai ver o cuidado e a provisão do Senhor na sua vida. Eu tenho cada dia mais testemunhado com a minha própria caminhada, que é nos momentos mais difíceis que eu vejo a mão do Senhor mais presente na minha vida. É nos momentos mais difíceis que eu vejo Deus agindo em meu favor. Às vezes essa situação de luta que você está enfrentando nada mais é do que a possibilidade que Deus está procurando para se revelar na sua vida como Deus bondoso e que provê na sua vida cada uma das suas necessidades. Paulo escreve aos Filipenses, quando ele agradece a oferta que chega até ele, para que ele continue pregando a palavra em Tessalônica, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Não diz assim, ele poderá suprir. Não. Há uma colocação do imperativo aqui, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Cada uma das suas necessidades Deus vai suprir. Ele não te desampara, Ele te sustenta. Agora preste atenção. Agora eu preciso muito que você preste atenção. Depois que Jacó ouve tudo isso num sonho, o versículo 16 diz que ele se desperta do sono. E olha o que acontece, ele diz: na verdade, o Senhor está neste
Que lugar? Que lugar era aquele? Lugar do desamparo, lugar do desânimo, lugar da indefinição, lugar das escolhas erradas. Querido, Deus está aqui hoje à noite com você em meio à sua luta e à sua dor. Jacó se levanta, se desperta e diz assim: na verdade, Deus está neste lugar. E olha o que Jacó diz: e eu não sabia. Deus me trouxe aqui hoje à noite para te dizer: talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus está aqui hoje à noite. Ele tem estado com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Deus está presente. E olha que coisa linda que acontece. Preste atenção. Lembra da pedra? A pedra era usada para quê? Travesseiro. A pedra era símbolo do quê? De escolhas erradas, de passado, de crise, de problema. Olha o que acontece. Verso de número 18, por gentileza, acompanha comigo. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra, posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou o azeite. E no lugar que cidade antrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Presta muita atenção aqui hoje à noite, por favor. Aquilo que era um problema para você, Deus vai transformar num altar de glória e honra para o nome dEle. Aquilo que você sofreu até o dia de hoje, receba essa palavra sobre a sua vida hoje à noite, em nome de Jesus. Aquele travesseiro, aquela sua luta, aquela sua mágoa, aquele seu passado, aquela sua dor, Deus vai deitar um azeite sobre ele nessa noite. O azeite da graça de Deus, do favor do Senhor, vai ser derramado. E aquilo que era um problema, vai ser levantado como coluna, para ser exaltado o nome do Senhor através da sua vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Que coisa maravilhosa! Como Deus tem o poder de pegar aquilo que é um problema e transformar em glória para o nome dEle. Agora preste atenção. Como tudo isso é possível? Só é possível porque a visão de Jacó começou com o quê? Uma escada. A escada representava anjos do Senhor que subiam e desciam. Havia um canal de acesso. Tudo aquilo que Deus falou para Jacó, para nós só é possível hoje, através do único e vivo caminho, Jesus Cristo. Há uma escada hoje representada de acesso da nossa vida ao Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Somente através dele, você pode se tornar alvo de cada uma dessas promessas que Jacó recebe. Tudo aquilo que Jacó recebe, uma promessa para o seu futuro, uma promessa da presença de Deus, uma promessa de socorro, uma promessa de amparo, é o que Jesus tem preparado para todos aqueles que o amam. É por isso que ele afirma àqueles que o seguiam, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que Deus te diz hoje à noite, através dessa palavra, é algo muito simples. Talvez o seu passado, talvez as suas escolhas, talvez o seu pecado tenha te colocado num lugar de indefinição, de crise. Talvez você esteja vivendo assim, com a cabeça num travesseiro de pedra, todos os dias. Mas assim como houve a visão de uma escada neste lugar, o Filho de Deus se manifesta aqui. Ele diz: o acesso está aberto, a porta está aberta. Se você vier e passar por mim, você vai encontrar passagem. Você vai entrar e vai sair, e vai encontrar pastagem. O mesmo acesso está aberto para você hoje na pessoa de Jesus Cristo. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa a dimensão daquilo que o pecadômetro dos outros tenham te qualificado, em Cristo Jesus. Para cada um de vocês, presentes aqui hoje à noite, ou nos assistindo do outro lado dessa televisão, há um futuro de esperança para você em Cristo Jesus. A mesma visão que Jacó tem, nós tivemos no Calvário há 2000 anos atrás. Cristo Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue e disse: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Eu vou pegar o seu passado, eu vou pegar todas as suas escolhas ruins e eu vou perdoar. Eu vou derramar meu sangue sobre todos os seus passados e escolhas, e eu vou declarar para você: há um futuro glorioso para você na minha pessoa, diz o Senhor Jesus. Você crê nisso hoje à noite? Talvez hoje à noite você, antes da gente ir embora,
Você esteja pensando, pastor, mas será que isso se aplica para a minha vida também? Se aplica. O amor de Deus é muito maior do que você possa entender. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, diz o Senhor, Ele tem o poder de torná-los alvo como a neve. Não importa o que você fez. Talvez você tenha hoje vivido e tem vivido diante de uma culpa que te condena diariamente. Você já andou com Deus? Você já teve vida com Deus? Você já teve ministério? Ou talvez você esteja aqui hoje nos assistindo pela primeira vez e entrou aqui dizendo, será que tem um futuro para mim? Será que existe esperança diante de tudo aquilo que eu já fiz? O Espírito Santo de Deus te diz, sim, não importa o que você fez, eu te amo e tenho poder para transformar a tua história. Os teus melhores dias vêm pela frente a partir de um momento de entrega incondicional para Jesus Cristo, hoje